Olá, a Polícia Civil prendeu em Teresópolis, nesta quarta-feira, um homem acusado de possuir e distribuir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A operação foi realizada pela 110ª Delegacia de Polícia, cumprindo mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, e ocorreu na região do bairro do Fischer. Além desse mandado de prisão, que foi devidamente cumprido, no local foram recolhidos aparelhos celulares, computadores, notebook, câmeras fotográficas, cartões de memória, pendrives e outros dispositivos eletrônicos e mídias digitais que podem ter relação com os fatos apurados. Essa investigação tem como base uma conduta que é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, relacionada à divulgação de material de natureza sexual envolvendo menores de idade. Após o cumprimento de formalidades legais, ele será levado para presídio no Rio de Janeiro. Tudo isso ficou aqui acautelado na 110ª DP, onde ele ficou agora um período, e nesta sexta, provavelmente, já deve ser levado para um dos presídios aí da Polinter, que fica lá na zona norte do Rio de Janeiro. A Enel divulgou um balanço sobre o número de fios furtados em todo o estado do Rio de Janeiro. E Teresópolis está entre os municípios com o maior número de ocorrências. São diversos casos nos últimos meses, sejam fios menores ou cabos como esse aí. Até difícil cortar, mas olha a faquinha que usavam para cortar esse cabo de energia aqui em Teresópolis. Tivemos muitos flagrantes em residência, estabelecimento comercial e até nas torres de TV, nas transmissões lá na parte mais alta da Vila Muqui, tem torre de TV, tem repetidora de empresas de telefonia celular, frequentemente tem problema lá, E quem acaba no prejuízo não é só a concessionária de energia ou as empresas de internet, de telefonia, é a gente, que tem o serviço. De repente fica sem luz, por quê? Porque o malandro foi lá, subiu no poste e cortou os fios. Estamos sem internet, cortou o fio da internet ou do telefone. Tem ocorrido com frequência, e para quê? Para vender para empresa de reciclagem. Já tem até ações aí diversas, tendo como foco punir as empresas que compram, porque não vão furtar esse monte de fio para fazer a instalação em casa, é para vender. E tivemos uma situação aqui em Teresópolis curiosíssima, cerca de 2 anos atrás. 2 homens lá na posse, em plena luz do dia, estavam lá cortando fios, mexendo na rede, e com o uniforme de uma suposta empresa terceirizada. Aí tinha um policial de folga, passou, achou aí estranho e foi averiguar. O carro deles não batia, com o carro de empresa de telefonia, e verificando descobriu que eram 2 malandros se fingindo de funcionário de empresa em plena luz do dia, retirando fiação lá no bairro da Posse. A Enel diz que está mudando o sistema, tirando esse material de cobre e usando similares que têm a mesma qualidade e têm o objetivo de diminuir aí o interesse dos ladrões. A substituição dos cabos de cobre por materiais de menor valor, mas com a mesma qualidade, tem ajudado a reduzir a incidência desse tipo de crime em nossa área de concessão. Assim, sabemos que há um longo caminho pela frente. O furto de cabos é um delito que afeta diretamente o serviço prestado à população. Cada ocorrência provoca interrupções ou oscilações no fornecimento de energia e exige horas de trabalho das nossas equipes para restaurar a rede elétrica. É fundamental lembrar, manipular a rede elétrica de forma indevida coloca vidas em risco. O contato com a fiação pode causar choques graves e até provocar incêndios de grandes proporções. Por isso, reforçamos, somente profissionais autorizados e treinados estão aptos a manusear a rede elétrica. Segurança e responsabilidade andam juntos quando o assunto é energia. Estamos aí em pleno período eleitoral, 2 semanas de campanha já, e Teresópolis registra, nesse momento, 5 denúncias de possíveis crimes, isso através do sistema Pardal. Tem o aplicativo e tem também o site. Essas denúncias são o seguinte: uma denúncia de um candidato a deputado estadual, propaganda na internet; outro deputado estadual, declaração de bens particulares, um possível erro; deputado federal, 2 denúncias, propaganda na internet, também propaganda em via pública aqui de Teresópolis, e foi feita uma denúncia contra um partido, coligação e federação aqui no município. Tudo isso através do sistema Pardal. Se você não sabe ainda como utilizar, preste atenção aí no vídeo do Tribunal Superior Eleitoral.
Vou te fazer um convite. Bora ficar de olho nas campanhas eleitorais? É o seguinte, baixe a versão atualizada do aplicativo Pardal. Ele é gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS. E ele já está prontinho para as eleições municipais 2024. Assim que fizer o download do aplicativo, você vai ter duas opções de login, o gov.br ou o e-título. Caso a escolha seja pelo gov.br, é preciso habilitar o duplo fator de autenticação. Vem comigo no passo a passo. Faça o login no gov.br, role a tela inicial e clique em Segurança da conta. Em seguida, clique em Verificação em 2 etapas. Depois disso, você vai para o Pardal. Agora, se a escolha for o e-título, é só fazer o login e seguir o passo a passo que o aplicativo pedir. Fácil, né? Quando você, eleitor, tiver o registro da denúncia, você vai ter acesso às regras, como por exemplo, o que pode e o que não pode no uso de um alto-falante. Tem um formulário específico para abusos em propagandas na internet e nas ruas. E também, claro, outras irregularidades. E essas denúncias vão ser encaminhadas para os órgãos responsáveis. Nos casos de desinformação, o aplicativo tem um botão, que é esse que está aparecendo aqui na tela, que encaminha quem estiver fazendo a denúncia para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, o SIAD. E aí, no caso, as denúncias com crimes eleitorais é para o Ministério Público Eleitoral. Mas só para você ficar atento, no aplicativo Pardal você precisa provar o que foi feito de errado. Pode ser uma foto, um áudio, um vídeo, tanto faz. Lá também você escolhe se a denúncia vai ser anônima ou não. E aí, tá esperando o que para baixar o seu aplicativo? Esportes. Mais 2 jovens atletas do jiu-jitsu de Teresópolis fazendo bonito participaram do Open realizado lá em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e voltaram para casa com medalhas. Olha só, a primeira que a gente vai falar é a pequena, a jovem, nem tão pequena mais, a jovem Sofia Cavalcante, disputou o Open da IBJJF, realizado lá na cidade da zona da Mata Mineira, lá em Juiz de Fora, venceu a final por pontos na categoria Faixa Verde Infanto Juvenil 3, peso pluma. Esse novo título se soma a uma coleção de medalhas expressiva da jovem Sofia, Já são quase 100 medalhas aí, a maioria de ouro, para a jovem teresopolitana, que é da Academia CT Cavalcante, GF Team Cavalcante, lá no bairro de São Pedro. Outro atleta que fez bonito no mesmo campeonato foi o Pedro Mosquito Monteiro. Tá aí o Mosquito voando alto mais uma vez, Ele é atleta da Academia Grace Barra, representou Teresópolis lá em Juiz de Fora e voltou para casa em com boa colocação, uma medalha e uma boa colocação em 2 modalidades. Foi campeão na categoria sem kimono e terminou na 3ª colocação na categoria com kimono, lá no Open de Juiz de Fora. Veja mais sobre esses atletas lá no nosso site, que é o netdiario.com.br. E aí, gosta de um bom vinho, que tem muito a ver com o frio de Teresópolis? Preste atenção nesse evento que será realizado aqui em Teresópolis. Reportagem da Maria Eduarda Maia. O inverno e o friozinho da serra combinam com vinho, boa comida e música. E neste final de semana, Teresópolis ganha uma programação especial para quem quer aproveitar tudo isso. O Espaço Cultural Higino recebe o Higino Winter Sessions, com entrada gratuita e uma programação que promete atrair moradores e visitantes. A proposta é juntar a gastronomia de alto padrão da cidade com a participação de restaurantes de renome. Seus chefes estarão lá à nossa disposição, juntamente com a harmonização de vinhos, trazendo um clima do inverno, ainda aproveitando esse finalzinho de inverno, trazendo turista e também, obviamente, para os moradores da cidade curtirem, num local espetacular que é o Higino, eu sou suspeita de falar, e com uma boa música, incluindo MPB, chorinho, jazz e ainda atração especial, que é o saxofonista Rodrigo Chá. A gente vai ter, obviamente, a degustação de vinhos para o pessoal poder escolher, com mais de 20 rótulos à disposição, com sommeliers a serviço para ajudar na harmonização. E é importante ressaltar que esse evento é patrocinado pela Confederação Nacional das Seguradoras, a Seneseg, que está comemorando 75 anos de existência e brindando Teresópolis com esse evento maravilhoso. E quando que vai ser e quais os horários? Dia 29 e 30, sábado e domingo. Sábado de meio-dia à meia-noite e domingo de meio-dia às 21 horas.
E como que faz para participar? É gratuito? Como é que vai ser? Entrada franca, é só vir curtir o evento. As pessoas só têm o consumo que é cobrado, se houver consumo, né? Se não, pode vir, pode curtir o show. O Gino tá de portas abertas para todo mundo. E é um tipo de evento legal que junta muita coisa boa que tem em Teresópolis e movimenta um setor que continua em ascensão, que é do pessoal do vinho, né? Com certeza. Teresópolis tem tudo que combina com vinho. E aí você junta com a boa gastronomia, com o Gino e com uma música de excelência, não tem como não passar um final de semana maravilhoso, né? E também é uma boa ideia para trazer gente de fora, né? Com certeza, a gente já está recebendo muitas reservas até de mesas pro turista que quer vir para um evento que tem a cara da Serra, né? E como é que faz para quem quiser reservar e entrar em contato? Pode chamar a gente pelo Instagram, do @Espaço Gino, do @Mox Music Prod. Segurança Pública, estivemos hoje no 30º Batalhão de Polícia Militar para falar sobre uma das equipes que tem feito um trabalho aí fundamental na cidade, a Patrulha Maria da Penha, que completa 7 anos e um número expressivo de atendimentos no município. O programa Patrulha Maria da Penha completou 7 anos de atuação no combate à violência contra a mulher. Criado para acompanhar mulheres que têm medida protetiva, o programa já completou 449 mil atendimentos em todo o estado do Rio de Janeiro. Desde agosto de 2019, as 50 equipes da Patrulha Maria da Penha atenderam mais de 132 mil mulheres e realizaram 1.004 prisões, em sua maioria de agressores que descumpriram medidas protetivas determinadas pela Justiça. No 30º Batalhão, o trabalho de proteção às mulheres já existia antes mesmo da implantação do programa em todo o estado. Antes mesmo dessa implementação no estado, o 30º Batalhão já desenvolvia esse serviço de proteção à mulher através do Guardiões da Vida. Então, quando eles foram implementar, chamaram todos os batalhões que já tinham esse serviço e só então implementaram em todo o estado do Rio de Janeiro. A missão da Patrulha Maria da Penha não é substituir o atendimento emergencial da Polícia Militar, mas acompanhar de perto mulheres que já possuem uma medida protetiva. O contato é contínuo e permite que os agentes verifiquem se a determinação da Justiça está sendo cumprida. O motivo principal da Patrulha Maria da Penha é principalmente fazer a fiscalização das medidas protetivas que são firmadas pela Justiça, e nós entramos em contato com os assistidos e para poder promover a garantia que as medidas protetivas estejam sendo cumpridas efetivamente. A Polícia Militar faz o elo entre a vítima e a Justiça. A vítima vai até a delegacia, pede a devida medida protetiva e cabe a nós fiscalizar e dizer para o judiciário se está sendo cumprido ou não. Então essa é a suma importância da patrulha, porque a voz da vítima será ouvida. Então, garantindo a integridade dela, nós temos um telefone funcional, do qual a vítima liga imediatamente para a patrulha, e a gente já fez diversas prisões em flagrante. Tá? O princípio nosso é atender a vítima de forma que ela já nos passe toda a situação que esteja acontecendo sobre possíveis descumprimentos, para evitar a prisão até antes mesmo dela ser agredida ou ameaçada novamente. Agora, esse agressor, né, vocês precisam fazer a contenção dessa pessoa. Muitas vezes, em alguns casos, a mulher acaba deixando de ter a medida protetiva. Ela, por iniciativa dela, ela acaba com a medida protetiva. Isso é temerário, né? Sem dúvida, a gente orienta a vítima para que ela não retire a medida protetiva. Caso a medida dela seja de 6 meses e não aconteça nada, a gente sempre recomenda que ela estenda por mais 6 meses no mínimo. Porém, nosso trabalho também deve respeitar a vontade da vítima. Então, se ela tem a vontade de tirar a medida dela, cabe a gente tentar orientar, verificar o motivo pelo qual essa pessoa tirou a medida. A patrulha também atua na prevenção com palestras em escolas, empresas e outros espaços, levando informação para tentar impedir que novos casos de violência aconteçam. É importante a gente trabalhar com a prevenção, né? Antes dessa violência ocorrer, é preciso que a gente oriente, principalmente os jovens, né?
Então, a gente faz esse trabalho de palestras em escolas, em empresas, empresas que possuem muitos funcionários. Nós sempre recebemos convite também para que possamos falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Divulgar um pouquinho do nosso trabalho. E para a gente é muito gratificante também trabalhar com a prevenção antes que essa violência ocorra. Deixando um recado para as vítimas, né? Elas podem, através do aplicativo, nós temos 2 aplicativos, tanto o Rede Mulher quanto o Maria da Penha Virtual, que elas podem solicitar essa medida protetiva através do aplicativo. Não precisa ir até a delegacia, às vezes não quer se expor, tem filhos pequenos, então pode ser feita através do aplicativo, que vai ser gerada uma medida protetiva, igualmente a medida que é gerada indo até a delegacia. Em casos de emergência, a recomendação é sempre utilizar o 190 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Agora, para denunciar violência contra a mulher, o denunciante ou a própria mulher pode ir até a 110ª Delegacia de Polícia ou acionar os canais de atendimento da Patrulha Maria da Penha aqui de Teresópolis. Esta quinta-feira é dia do psicólogo, um profissional cada vez mais importante na sociedade em que vivemos. No dia 27 de agosto é comemorado o Dia do Psicólogo, que é uma data muito importante para reforçar esse papel da importância de cuidar da saúde mental e também valorizar esses profissionais. Por isso, estamos aqui com a psicóloga Carol Duarte para saber um pouquinho mais sobre essa data e o papel e a importância desse profissional. Qual que seria? Isso mesmo, Duda. É muito legal lembrar dessa data, né, do dia 27 de agosto, que é o Dia do Psicólogo, e falar um pouco sobre esse papel, como você trouxe, que é um papel muito mais amplo do que esperam, né? A gente tem essa ideia de que a gente busca o psicólogo quando a gente tem um problema, que o psicólogo é aquele profissional que escuta problemas, mas na verdade a psicologia vai muito além disso, né? A gente tem a psicologia não só na clínica, mas em muitos campos. A psicologia está no esporte, na educação, nas políticas públicas, né? Na saúde mental como um todo, em várias áreas, né? Que a gente pode atuar sempre visando a dignidade humana, né, o respeito, o direito de existir. Então, a psicologia vai muito além do que simplesmente ouvir problemas, né, mas é um lugar de cuidado, né, integral do ser humano. Exatamente o que você frisou, que muita gente acha que só pode procurar um profissional quando acontece alguma situação, algum problema em casa, no trabalho, mas qualquer hora é hora para procurar, né? Isso mesmo. É comum, às vezes, quando tem a dor, né, a gente recorre logo ao profissional, mas antes disso, a gente fala de uma psicologia preventiva, né? Então, às vezes, eu preciso tomar uma decisão, eu quero entender melhor, né, a minha trajetória, o que está acontecendo comigo, né? Então, é importante. Esse profissional, ele é um facilitador, né? Ele é um mediador, ele está ali por uma escuta, né? E essa escuta, ela precisa ser muito valorizada, porque se a gente parar para pensar hoje em dia, né, nessa correria, nessa vida que a gente vive, né, de muita produtividade, né? Quem é essa pessoa que para me escutar, né? E é uma escuta qualificada, é uma escuta mesmo de acolhimento, né? De entender o lugar dessa pessoa, né? Se você parar para pensar, quem é essa pessoa que vai te escutar sem esse julgamento, né? Com uma profundidade, né? Com um respeito. Então, a psicologia tem esse papel, os psicólogos estão atuando nisso, né? Com muita entrega e muita humanidade também. Que é um profissional totalmente capacitado, ainda mais hoje em dia com muito estresse, agitação de trabalho em casa, e também as redes sociais contribuem, né? Que as pessoas vão e procurem esses profissionais, né? Isso, a rede social nos ajudou, por um lado, para disseminar, falar um pouco mais sobre a psicologia, né? A gente vive hoje a psicologia como uma profissão do presente, né? Antes se falava que seria a profissão do futuro, né? Porque a gente já vinha ali, até antes da pandemia, falando muito sobre a saúde mental, que lugar era esse, né? Muitas informações nas redes sociais. Depois nós tivemos esse período pandêmico, né? Que foi um período que realmente fez ali um marco, e o pós-pandêmico, né? Que trouxe esse olhar para a nossa saúde mental e como que isso é importante até para o nosso físico. Então, a gente tem a rede social aí para falar sobre o nosso campo, né? Para falar qual é o papel da psicologia. A psicologia não é aquele lugar, você tem um problema, né? Você procura o psicólogo. Não. A psicologia é um lugar de cuidado,
né, que é muito importante. E, por outro lado, né, nós temos também muitas informações na internet que precisam ser um pouco selecionadas também, né? Nem tudo que está ali é válido, é aplicável, a gente precisa olhar cada caso individualmente, né? E também, hoje em dia, a importância de você cuidar da saúde mental, que às vezes, quando você não procura esse profissional, às vezes, como você disse, para prevenção pode causar consequências, até o nosso corpo sente, né? O corpo fala, com certeza, né? Então, não tem como a gente dissociar corpo e mente, né? Então, se eu tô tendo esses pensamentos, se eu tô num ambiente que tá desconfortável, que não tá, né, me ajudando ali, o corpo normalmente mostra. Então, quando a gente leva até o limite, né, muitas vezes aparecem os sintomas físicos, né? Então, a gente pode, sim, hoje ver que várias questões de saúde, né, muitas pessoas acabam procurando outros profissionais, né, ou porque está com uma taquicardia, uma dor de cabeça que não vai embora, alguma questão na pele aparece muito, né, no cabelo, e às vezes procuram outros profissionais da clínica, com razão, para descartar as questões fisiológicas, mas em muitas vezes nós vemos que tem um fundo mesmo emocional, um fundo da saúde emocional, né, a gente não tem como separar, então quem cuida do corpo também cuida da mente e vice-versa. E qual que seria a mensagem que você deixaria tanto para as pessoas e tanto para esses profissionais que sempre se dedicam a cuidar de cada um hoje em dia? Para os profissionais, todo o meu carinho, né? A psicologia é um campo que a gente fala, principalmente a psicologia clínica, que a gente trabalha muito um para um, né? Com o paciente e com o cliente, né? E às vezes a gente não tem muito esse grupo, né? Nem todo espaço os psicólogos estão em grupo, mas nós somos uma rede, né? Então eu queria deixar assim o meu carinho, um feliz dia do psicólogo para todos nós, né? E para o público que entenda esse lugar, né? De uma pessoa mesmo, um profissional de acolhimento, né? A gente não está no lugar de saber, né? De só diagnosticar, a gente está no lugar de ouvir, de escutar, né, de acolher, de olhar a vida de uma forma diferente, porque a correria é tanta, Duda, que às vezes a gente não para. A gente não para pensar, a gente não para rever, tem algo incomodando que a gente não sabe nem o que é. E a gente precisa de um espaçozinho. Eu falo que é muito importante. O espaço da terapia é um tempo que a gente tira só pra gente com a gente mesmo e com esse profissional que facilita essa reflexão. Se você precisa de ajuda, não hesite em pedir. Esse foi mais um boletim informativo direto da nossa redação. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente na barrinha de notícias e nas redes sociais Facebook e Instagram. Detalhadamente, acesse netdiario.com.br. Quem está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Até breve!